falta, mas foi concedida a oportunidade pela salvação. E eu estava falando com Deus e pedindo ao Senhor uma palavra. E Deus me levou neste capítulo de Marcos, no versículo 14, que Jesus, a Bíblia diz, e foram a um lugar chamado Getsemane. Foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Aqui Jesus já está mostrando que no período que ele vai para um lugar chamado Getsemane, ele leva contigo os seus
Senhor. Só que no meio desses 12 discípulos, tem 3 que é mais chegado. Esses 3 agora recebem a nomenclatura de íntimo de Deus. No meio de 12, Jesus chama 3 à parte e começa a revelar algo profundo e algo que estava escondido dentro da sua alma. Ele chega para Pedro, Tiago e João e fala: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A Bíblia diz, irmão, que Jesus chama Pedro, Tiago
Mas Jesus pega na mão de Pedro e Pedro levanta, e os dois começam a andar por cima das águas. Pedro e Jesus, íntimo de Deus, homem que tinha intimidade com o Senhor. No meio dos 12, irmão, sempre tem um que tem intimidade. Eu quero falar de João também, que era uma pessoa que tinha intimidade com Cristo. A história diz que João ele era tão íntimo com o Senhor, que a Bíblia diz que João ele ouvia o batimento do coração do Mestre. A Bíblia diz que João encostou, reclinou a
ser profeta, meus queridos. Aleluia! Tem pessoas que estão buscando mensagem de autoajuda, mas são mensagens que vai fazer você continuar da mesma maneira. E não vai funcionar. Eu estava na Bahia, mano, comi um acarajé lá na Bahia, acostumado com um acarajé que vende aqui. E aí eu falei assim, eu digo, prepara um acarajé aí mais quente. Quente, no capricho, não é quente igual se for como lá em BH, não. E a mulher preparou um acarajé. E eu dei a primeira bocada. Quando eu dei a primeira bocada no acarajé, acostumado com o acarajé daqui, achando que o acarajé daqui é quente, o de lá estava mais quente ainda. Só que eu esperei uma coisa. O acarajé que eu comi aqui era maior, porém aqui tudo não tinha o mesmo ardor. O que eu comi lá era menor, mas a pimenta que colocaram no acarajé foi para me regaçar. Porque quando eu dei a bocada, Josimar, aquele trem esquentou, e a minha boca pegou fogo, parece que virou um dragão. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Tem mensagens de autoajuda que o pregador prega 1, 2, 3 horas de relógio só para evangelização teológica. Mas são mensagens simples como a do pastor Cássio, que meia hora a igreja recebe a graça. Uma mensagem simples carregada do poder de Deus como a de Romeu, que meia hora a igreja sente a presença. São mensagens pequenas, mas são mensagens carregadas do poder e da glória de Deus. É isso que importa. A mensagem de Jesus é uma mensagem simples, mas era uma mensagem que quando Jesus pregava, as almas se rendiam aos seus pés. Jesus pregava tranquilo, calmo, e as almas vinham e aceitavam Ele como seu Salvador. E por que que muitas das vezes hoje a gente prega e as almas não se rendem? Sabe por quê? Mensagem de autoajuda. Nós não precisamos de mensagem de autoajuda. Nós precisamos da mensagem de ajuda do alto. Nós precisamos de mensagem de ajuda do alto. Mensagens que vêm direto do coração de Deus ao nosso coração. Mas diante dessa mensagem, meus irmãos, eu quero dizer para você, não saia da sua posição. Continua na sua posição. Eu estava falando em Vinhas, no dia que eu preguei lá, que o crente Palmeira, ele cresce 40 metros para baixo. E do mesmo jeito que o crente Palmeira cresce 40 metros para baixo, ele cresce 40 metros para cima. E ninguém tira, irmão Rosângela, o crente Palmeira da sua posição. Você nunca vai ver uma palmeira sair da sua posição. Você nunca vai ver uma palmeira sair do lugar. Por quê? Porque ela está
e orando. Deus, usa o teu servo, usa o teu servo, usa o teu servo. Tem pregadores, irmãos, que tem inveja de outros pregadores. Tem pregadores que quando você começa a pregar, Deus começa a usar a oração dele assim, ó, não usa. Não usa. Esse dia teve um irmão que chegou para mim e falou assim, ó, eu estou de olho, eu estou esperando o fulano cair, porque eu quero chegar para ele e mostrar para ele que ele não é o super-homem. Eu falei para ele assim, ó, eu te repreendo no nome de Jesus. Tem estrela que quer brilhar, mas ele quer ter a sua vaga. Tem estrela que quer brilhar, tem muitos pregadores estrelas, meu, que ele quer brilhar. Só que ele quer brilhar querendo que você apaga. E a estrela, irmão, ela só brilha por causa do reflexo do sol. O reflexo do sol bate na estrela durante o dia, o sol vai embora e ela brilha durante a noite. O brilho da estrela vem por causa do sol. O brilho da estrela depende do brilho do sol. E quando o sol estiver brilhando sobre a estrela, ela vai continuar brilhando. Quando o sol para de brilhar sobre ela, ela se apaga. Nós não somos estrela. Eu sempre falo que a única estrela que tem que brilhar em nosso meio é só a estrela de Belém. Só ele. E o sol da justiça, que é Deus, vai resplandecer sobre a vida das coisas, velho. E quando Deus estiver em nosso meio tendo liberdade, nós vamos continuar brilhando. Mas o brilho que está em você não vai incomodar o brilho que está em mim. Não pode. Vamos continuar brilhando para a glória de Deus. E vamos deixar o sol da justiça continuar brilhando em nosso meio. Amém? Deus, desta palavra eu quero te deixar uma pergunta. Qual é a sua posição? Em que posição você se encontra? Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Que Deus possa continuar, meus irmãos, nos abençoando no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém.